Estamos voltando aqui com o programa Espiritualidade Urbana, hoje com Alexei Dodsworth. Foi meio difícil, mas acho que é isso mesmo, né? Não errei. Nem eu sabia dizer direito. Aprendi velho já. Então perfeito. Com o Alexei, que é um amigo muito querido e que está aqui hoje falando pra gente sobre a polêmica do signo, se mudou, se não mudou, mas muito além disso, ele está dando uma aula de astrologia aqui pra gente na prática. Nós temos algumas pessoas que estão participando do nosso chat. Se você quiser participar do chat, aí do ladinho tem onde você colocar o seu e-mail, o seu nome e fazer a sua pergunta. Envie a sua pergunta pra gente ou simplesmente mande um beijo, um abraço, diga da região que você é. A gente gosta de saber sempre, né, aonde a gente está conseguindo aí alcançar através desse programa que é feito com muito carinho para vocês. E, bom, tem várias pessoas que estão participando. Uma delas é a Marisa Petkov. Ela está perguntando sobre, que ela está falando, olha, comecei agora a assistir o programa e eu quero perguntar sobre o novo signo serpentário. O que acontece com esse signo, Alexei? Então, não é um signo, é uma constelação. Relembrando o que eu coloquei antes, signo é uma coisa, signo astrológico é uma coisa, constelação é outra. Então, assim, não houve nenhuma mudança de signo. Para a astrologia, os signos são geométricos, quer dizer, são projeções da eclíptica, dividido por 12 setores iguais. Isso não pode mudar, só se a Terra sair da órbita. Serpentário não é um signo, serpentário é uma constelação. O problema é que a gente tem duas coisas com nomes iguais. Quer dizer, a gente tem uma constelação de Áries e o signo de Áries. A gente tem a constelação de Touro e o signo de Touro. Mas a gente tem a constelação de Serpentário e não tem o signo de Serpentário. Então essa é a grande diferença. Até porque o nome é horroroso, muito feio, né? Não é muito legal. Estamos aqui com a Gisele Alaquija. Ela está falando que coincidentemente abriu o e-mail e viu o comunicado sobre a entrevista e conseguiu entrar. Parabéns, que bom você dar uma explicação bem clara e didática sobre essa polêmica antiga de alguns astrônomos, mas que não consegue, graças a Deus, banir a astrologia de nossas vidas. Abraços, Gisele. Mas você sabe que é engraçado, ela usou um verbo muito interessante, que é o verbo banir. A Gisele é uma grande astróloga de Salvador, eu conheço ela. Você sabe que já se tentou banir, censurar mesmo a astrologia. Tem dois acontecimentos. Um é um decreto que baixa, ou é no século XIX e XVIII, não estou lembrado agora, que proíbe a publicação de efemérides, que são as tabelas de cálculo, para poder proibir as pessoas de fazer astrologia. E um outro foi um manifesto contra a astrologia, assinado por cientistas nos anos 70, que era assim, eram vários cientistas dizendo assim, avisamos ao povo que a astrologia não é uma ciência, etc, etc. E duas pessoas se recusaram a assinar esse manifesto. Foi muito interessante. Um foi o filósofo da ciência Paul Feyerabend e o outro foi Carl Sagan, astrônomo. Carl Sagan disse, não vou assinar um manifesto contra um saber que não é o meu, contra uma coisa que eu nunca estudei. E Paul Feyerabend fez ainda melhor, fez, olha, o teor desse manifesto, para mim, não é diferente de uma bula papal. Quer dizer, eu tenho autoridade de um assunto se metendo em um assunto completamente diferente. É uma astroinquisição. É uma astroinquisição, exatamente. Nós temos aqui a Verônica Garcia, que ela está falando, olá, sou de Áries, com ascendente em peixes, com a lua em escorpião. Sou uma pessoa muito emotiva e costumo me abalar facilmente com as coisas e fico muito depressiva. Sem falar da capacidade de me apaixonar sempre e demorar para passar, provavelmente a paixão, né, mesmo quando há sofrimento. Ela está perguntando se os signos influenciam nisso também. Eu não usaria o verbo influenciar, eu usaria o verbo indicar. Assim, é controverso isso, se os signos realmente influenciam ou se eles só indicam. Eu digo assim, por exemplo, a gente tem aqui o relógio, o ponteiro do relógio indica que são 5h35. Não é o ponteiro do relógio que faz ser 5h35. Ele mostra que é 5h35. Então existe uma teoria de que a astrologia, na verdade, os signos não influenciam nada, que eles apenas indicam, são representações de indicação. Mas, respondendo a pergunta dela, sim, essa combinação astrológica que ela tem exatamente a ver com o que ela está depondo. Esse excesso de emotividade, esse apego, etc. Que é curioso, que se o signo tivesse mudado, ela não teria nenhuma dessas características. Né? Agora, outra coisa que é interessante também de salientar é que isso não tem só a ver com o signo, tem a ver com maturidade também. Quer dizer, o mapa astral, ele mostraria características de temperamento que a pessoa tem, só que existem níveis de manifestação dessas características de temperamento. Então você pode manifestar isso de uma maneira imatura ou de uma maneira mais madura.
O que ela está se queixando aí não é um problema meramente astrológico. Tem a ver também com o processo de maturação dos potenciais astrológicos dela. Tá? Mas o fato de ela ter a consciência desse processo que ela mesma se queixa, eu diria que já são os 50 primeiros degraus de uma escada de 100. O resto é ela saber, eu sou assim, isso não me faz bem, o que é que eu posso fazer para melhorar? Procurar uma ajuda especializada, um psicólogo, alguém que possa ajudá-la a superar esse tipo de coisa. Para não virar uma astrologia da justificativa, que é uma coisa chatíssima. Tipo, eu nasci desse jeito, eu sou de tal eu signo, sou assim, e me aceite, eu sou desse jeito. Não, você não pode mudar seu signo, mas você pode mudar o jeito que você expressa aquelas características. Perfeito. Olha só, nós temos a Isavana lá de Manaus, inclusive estou vindo de Manaus, hoje cheguei. Nem fui para casa direito, vim correndo pro programa. Ela tá falando: olá, Claudinei, sou a Isa de Manaus, do Corvo em Arco-Íris. Um beijo para todos vocês que me receberam com muito carinho aí em Manaus esses dias. Adorei a cidade, enfim, e a companhia de vocês sobretudo. Ela tá falando que tá adorando a entrevista e o programa, que ela gostaria de fazer uma pergunta que até então não tem sido bem esclarecida nos livros que li. Qual a diferença básica entre signo solar e lunar? Você já falou um pouquinho sobre isso, né? E como isso reflete no indivíduo. A pergunta dela é interessante. Aproveito o ensejo para poder falar de uma outra coisa. Em geral, nas mulheres, o que se observa é que elas respondem mais ao signo lunar do que ao signo solar. Então, para as mulheres, a astrologia dá um pouco mais de trabalho, porque qualquer pessoa pode saber o signo solar, basta saber a data de nascimento. Todo mundo que nasceu no dia 1º de agosto tem o Sol em Leão. Agora, a Lua tem que olhar uma tabela ou então fazer um mapa astral. No caso, a Lua, ela para a astrologia, ela representa a maneira como a pessoa reage emocionalmente aos processos. Tá? Representa os condicionamentos que ela traz mais arraigados, que muitas vezes são difíceis até de controlar, são até mais compulsivos. Então, eu costumo dizer assim, que é mais evidente até, por exemplo, o ciúme numa pessoa que tem a Lua em Escorpião do que numa pessoa que nasceu com o Sol em Escorpião. É mais visível a indecisão, é mais compulsiva a indecisão em alguém que tem a Lua em Libra do que alguém que tem o Sol em Libra. Então, o Sol, ele representaria outra coisa. O Sol representaria algo que já é mais consciente, né? Como a própria simbologia da coisa, está iluminando, então é mais consciente. Já a Lua é um processo um pouco, eu diria que é um pouco mais compulsivo, é mais inconsciente, talvez. E Alexei, e os horóscopos dos jornais e das revistas? Eles funcionam? Então, veja bem, esse posicionamento meu é completamente pessoal, nem todo astrólogo concorda com isso. Eu, particularmente, não gosto de horóscopo de jornal. Isso não é astrologia. Tá? Quando eu falo não é astrologia no sentido total da palavra. A palavra horóscopo, inclusive, está mal aplicada, porque horóscopo significa ver a hora. Vem do grego, horoscopo, ver a hora. Um horóscopo de jornal não vê a hora. Ele vê o mês. Então, como diz o Ricardo Lindemann, acho que ele é de Brasília, ele diz que o horóscopo, na verdade, é um mesóscopo. É um semanóscopo, né? Porque tem também da semana. O horóscopo ele é uma invenção do século XX. Ele deriva do processo de popularização da astrologia. Eu atualmente tenho uma visão assim. Eu particularmente não gosto, como astrólogo, como um pesquisador de astrologia. Eu sou mais um astrólogo aposentado e hoje em dia mais um pesquisador da história da astrologia do que necessariamente alguém que atende com astrologia. Mas assim, eu acho que no que diz respeito à astrologia, verdadeiramente o que ela é, o horóscopo às vezes confunde as pessoas. É também uma porta aberta para céticos que dizem: não existem só 12 pessoas no mundo, tipo de pessoas no mundo, e eles estão cobertos de razão. Só que também tem um outro lado, que aí eu aprendi a ver de uns anos para cá. Seguinte, aí a história é verdadeira. Antes dos anos 90, todo horóscopo de jornal era inventado pelo jornalista. Isso não me contaram. Eu vi, o jornalista sorteava. Aí então era assim, mais ou menos assim: minha mãe é de Leão, ela está me enchendo o saco. Leão, seja mais paciente com seus filhos. Então, na verdade, era um jornalista passando recado para os amigos e para os parentes. O que aconteceu? Depois dos anos 90, jornais e revistas começaram a perceber que o leitor estava sacando que aquilo não era de verdade. Por quê? Por causa da internet. Porque qualquer pessoa podia entrar na internet e conferir se a posição planetária estava certa. Certo ou não. Então o que aconteceu? Eles começaram a pagar os astrólogos para fazer. Então o que a gente ficou na sinuca de bico?
Se o astrólogo não faz o horóscopo, Uma pessoa... o jornalista vai inventar. Por quê? Existe uma demanda de público para o horóscopo. O público exige. As pessoas exigem. Não é uma coisa de que o astrólogo quer fazer. As pessoas exigem. Se o astrólogo se recusar, vai ser um jornalista que vai estar inventando. Então, se é para divulgar astrologia, mesmo que superficialmente, tudo bem. Eu dou valor ao horóscopo quando tem o horóscopo e embaixo tem assim... para você saber sobre seu mapa astral, você tem que consultar um astrólogo ou fazer seu mapa. O horóscopo só, ele é uma interpretação muito superficial. Entendi. E ele vale mais para o ascendente. Se a pessoa conhece seu ascendente, eu recomendaria que ela desse uma lida no signo ascendente, como ascendente. Tá. Olha só, a Raquel Precioso está falando assim, ouvi dizer que a partir de determinada idade nós deixamos de ser regidos pelo nosso signo e ser regido pelo ascendente. Isso é verdade? É real? Não, não é verdade. Essa é uma lenda urbana que um dia eu ainda vou descobrir onde foi que essa ideia nasceu primeiro, porque ela não está em nenhum livro de astrologia. Isso é colocado, você vai encontrar isso na internet, na boca do povo. Na verdade, não. Para a astrologia, uma lenda urbana, né? É uma lenda urbana. O ascendente ele é poderosíssimo desde que você nasce. Ele é, inclusive, muito poderoso. Você pode ver o ascendente muito claramente na criança. Né? Na medida que você vai amadurecendo, o que acontece é que o que se espera é que você consiga ter um controle maior sobre aspectos compulsivos de sua personalidade. Então, por exemplo, uma pessoa que tem ascendente Áries, que geralmente é sincera demais ao ponto de ser grosseira, é esperado que ela, com o tempo, aprenda a ser um pouco mais diplomática. Então o que acontece com 30 anos mais ou menos, é esperado que ela não seja tão compulsiva no ascendente dela. Isso vale para qualquer signo. E para qualquer pessoa, né? Porque a idade nos traz tolerância. É esperado que traga. Espera-se, né? Tem algumas pessoas que pioram, viu, gente? É verdade, é verdade. E você faria alguma crítica à astrologia, Alexei? Teria várias, assim. Na verdade, como eu digo, eu acho que uma primeira postura de honestidade intelectual de qualquer pessoa em relação a qualquer saber que ela estude é uma visão crítica, é uma postura crítica. Existem duas críticas específicas que eu faço. Uma é de cunho social. A astrologia ela sempre foi um instrumento que servia à burguesia. Ela satisfaz a curiosidade da classe média. Quer dizer, o que é que ela terminou virando? Ela terminou virando um espaço em que pessoas que podem pagar muito caro por um mapa astral vão e pagam para saber assim, fale de mim. É um momento narcísico, entende? E terapêutico, né? É terapêutico, mas assim, eu digo assim, é um terapêutico que é restrito a uma classe que pode pagar por aquilo. Mas isso é mais uma questão pessoal, porque atualmente me interessam mais questões sociais do que satisfazer a curiosidade das pessoas com a astrologia. Agora, a outra crítica, essa eu acho mais pertinente, que é o seguinte: existe uma inclinação no século XX, principalmente agora no século XXI também, de sampleamento de discurso científico para a astrologia. O astrólogo, por insegurança, quer passar um verniz de cientificismo naquilo que ele professa e fica usando jargões científicos para falar de astrologia. Aí mistura física quântica, mistura neurociência. Não sou contra tentativas de estudar, de fazer paralelos com isso. Conheço um astrofísico que faz paralelos entre astrologia e física quântica, paralelos. Ele nunca disse que a física quântica provou a astrologia. Ele faz paralelos, analogia. Só que ele tem conhecimento de causa. Agora, você pega uma pessoa que nunca estudou física, que não sabe o que é momento, são conceitos físicos, momento, o que é velocidade angular. Aí a pessoa começa a aplicar aquilo na astrologia, isso impressiona o leigo total. Mas aí queima o filme da astrologia, porque uma pessoa um pouco mais instruída naquele assunto vai olhar e vai dizer, o cara é um charlatão. Aí eu digo, é um charlatanismo que às vezes nem é intencional, às vezes é assim, a pessoa quer mostrar que o que ela faz é uma coisa séria. Ou é insegura. É insegura e entra um discurso que é de um outro saber, é de uma outra coisa. Perfeito. A Selminha, não sei de onde ela é, porque ela não diz, ela está perguntando assim, esses sites que calculam o mapa são de confiança? Inclusive, para quem não sabe, o Alexei tem um site maravilhoso, que inclusive eu estou lá cadastrado, recebo direto na minha casa os momentos, no meu e-mail, né, os momentos astrológicos mais importantes do meu mapa,
que é o Personare. Então, já dá para você aproveitar e dizer se é de confiança ou não, porque você tem um site que faz esses cálculos. Então, o que acontece? Esse site ele foi criado por um grupo do Rio de Janeiro, eles me chamaram para poder fazer os textos. No que concerne aos cálculos, o site do Personare é tranquilo, perfeito. Pode confiar. Não tem nenhum problema, os cálculos são aqueles mesmos. Se qualquer astrólogo for calcular à mão, ele vai descobrir que é aquilo ali. Em geral, os sites de astrologia fornecem os dados corretos. O que pode acontecer é que às vezes a pessoa nasce no horário de verão e aí vira um samba do crioulo doido. Quer dizer, a pessoa corrige por ela mesma a hora de nascimento, aí o site corrige de novo. Ou então o programa não corrige. Ou então o programa corrige errado. Por exemplo, o site astro.com, que é um site famoso, um site muito bom também, ele comete um pecado que ele considera horário de verão na Bahia, sendo que na Bahia não tem horário de verão. Exato. Então ele corrige. Se você nasceu em horário de verão, quer dizer, se você nasceu no verão, um bebê que nasceu agora, em Salvador, a mãe vai lá fazer o mapa, o site ele corrige o horário de verão, sem ter. Então, aí é um problema. Já mandei, inclusive, vários avisos. Mas, assim, no personare.com.br está perfeitamente correto, contanto que você insira os dados corretos. Né? Às vezes tem gente que erra a data. E como que funcionam os serviços no site, Alexei? Que não é só astrologia, né? Tem várias coisas, tem várias artes esotéricas, né? Tem tarô, numerologia, tem runas, I Ching, para quem gosta do assunto, tá ótimo. Tem uma revista também muito boa, que é uma revista que organizada pela Luciana Ramalho, que está ligada à qualidade de vida, o bem viver. Quer dizer, você não vai encontrar só esoterismo. Digamos que você não acredita em nada disso. Não tem problema. Tem a revista que fala de coisas que não são esotéricas. Né? Saúde, alimentação, psicologia, bem-estar. Agora, como funciona a parte astrológica? Você coloca seus dados, o programa calcula seu mapa e seleciona de um rol incontável de textos. Eu fiquei quase 3 anos escrevendo, acho que dava um calhamaço de centenas ou então até mais de 1000 páginas. Vai selecionar as partes daquele grande livro que eu escrevi que tem a ver contigo. E vai te dar o mapa para você imprimir, dá mais ou menos de 30 a 40 páginas, se eu não me engano. Aí você imprime. Aliás, a melhor maneira de você saber se a astrologia para você funciona ou não é você fazer seu mapa. Você vai ler e vai dizer tem a ver comigo ou não tem. Tem até uma comunidade no Orkut, viu, gente, que chama Eu Tenho Medo do Personare. Não sei se é verdade. É verdade. Porque é tão bom, dá tão certo e funciona tanto que tem muita gente lá. Eu posso dizer, porque eu tô lá cadastrado e uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas, quando acontece alguma conjunção importante no meu mapa, o site tem um programa que gera automaticamente, eu acredito que é dessa maneira, né? O que está acontecendo ali no seu mapa e o que é importante você ficar alerta, ou você rever, ou reavaliar. E é enviado. Para fazer isso, a pessoa simplesmente se cadastra no site. Se cadastra. Inclusive, recebe gratuitamente. Exatamente, é um serviço gratuito. Como muitos sites de astrologia, né, Alexei? Tem esse serviço gratuito. Mas eu recomendo o Personare, não é só porque ele está aqui, não é só porque ele escreveu os textos, mas porque é muito bom. Fala um pouquinho, Alexei, para a gente dos seus outros trabalhos que você desenvolve. Eu sei que você também é filósofo. Por que você, de repente, deixou essa área astrológica de lado nesse momento na sua vida, mas não tão de lado assim, para se dedicar a outras áreas? Você está dando curso, você dá palestra, quem quiser te contatar, como é que faz? Não, palestras eu dou, tranquilo, é só me contactar. Assim, na verdade eu não deixei de me interessar por astrologia, apesar de eu me definir atualmente, eu me defino como um astrólogo semi-aposentado, né? Assim, hoje em dia me interessa muito um recesso longo. Me interessa hoje em dia muito mais estudar filosofia, pesquisar filosofia, estudar astronomia. A minha área de pesquisa é astrobiologia, é pesquisa de vida no contexto fora da Terra, não vida inteligente, vida bacteriológica. E esse assunto hoje em dia me atrai muito mais do que a astrologia, mas eu continuo gostando muito da astrologia, não renego meu passado esotérico. A gente fala passado sombrio, né? Porque no meio astronômico tem gente que não gosta, mas problema deles. Agora, palestras de astrologia dou tranquilamente. Eu só não atendo. Assim, mas você palestras. Não tá mais dando atendimento. Isso, não. Mas assim, no site da CNA, que é o www.cnastrologia.com.br,
.org.br tem uma lista de astrólogos, quem quiser entrar em contato. Quem quiser fazer uma mapa astral tem um Personare. Agora, quem quiser um astrólogo ao vivo, que eu sempre recomendo também, tem lá a lista de astrólogos no site Personare e dá para saber de acordo com a região, Bahia, São Paulo, Ceará e por aí vai. Que é o site da Central Nacional. Da Central Nacional de Astrologia. Tá. Então, gente, olha, reforçando para você que quer participar, eles vão estar fazendo um encontro agora nos dias 26 e 27 na Livraria Cultura do Vila Lobos? Do Vila Lobos. Do Vila Lobos. Sim. Se você quiser saber sobre tudo isso e se você quiser ter mais contatos, se você está estudando astrologia, precisa de referências sérias, além, né, do site Personare que ele já falou, tem o site da Central Nacional, vamos repetir para o pessoal, Alexei. cnastrologia.org.br. Quem quiser te contatar, você teria um e-mail, que é o Alexei com Y @mensa.org. Já passou aí no nosso GC. .org.br. Já passou aí no nosso GC. Inclusive está sem o BR, viu, gente? Acrescente, BR já se acrescentaram. .org.br para tirar suas dúvidas, para conversar com o Alexei, enfim, né, falar que você viu o nosso programa, ou de repente se você quer levar ele para a sua cidade para dar uma palestra, para falar um pouquinho mais sobre tudo isso, ou sobre outras áreas da astrologia, porque ele tem um conhecimento vasto, então ele pode falar sobre, enfim, de aspectos a diversas outras coisas. Principalmente as palestras, astrologia também, mas assim, palestras de filosofia ligadas à filosofia política, questão de diversidade, de sexualidade, é o meu trabalho de pesquisa atual. Eu estou terminando a dissertação de mestrado em política das diferenças, tem a ver com a questão dos homossexuais, dos transexuais. Aliás, amanhã é o dia da visibilidade dos transexuais e travestis. Vai ser um evento nacional, vai ser bem legal. Então, olha só, gente, não só astrologia, tem uma série de outras coisas. Você entra em contato com o Alexei, com Y no final, @mensa.org.br. E se você quiser olhar o site Personare, é um mundo de coisas, você vai ficar lá horas e horas pesquisando, vasculhando, tirando tarô, tirando runas, que dá para fazer tudo isso online. É só entrar lá no site da Personare, www.personare.com.br. Já passamos milhares de vezes aí no GC, você já deve ter anotado. E entra no site, tenho certeza que você vai gostar muito. Alexei, queria agradecer muitíssimo a sua presença. Eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que você prestou um serviço, não só astrologia, mas um serviço à astronomia. Porque, pelo menos agora, eles poderão usar outro tipo de crítica. Eu digo, critique por outra base, não fale bobagem, não fale daquilo que você nunca estudou. Exatamente. Entende? Então, exatamente. E claro que nós vamos trazer o Alexei outras vezes, viu, gente? Eu vou convidar ele para a gente falar de outras coisas, para falar de diversidade, para falar de uma série de coisas que estão, de uma maneira ou outra, ligadas à espiritualidade dentro do contexto urbano, né? Dentro das grandes cidades, das grandes metrópoles. O intuito do nosso programa é exatamente isso, sempre trazer alguém que desenvolva um trabalho, que trabalhe com a espiritualidade, seja ela qual for, aqui na urbe, aqui nas grandes cidades, né? Não só São Paulo, que a gente é aqui de São Paulo, mas nas outras grandes cidades do mundo e do Brasil também. Muito obrigado, viu, Alexei? Obrigado, Claudinei. Gente, olha, sexta-feira que vem tem mais um programa, às 17 horas, você já sabe, fica conectado conosco, o nosso programa sempre é ao vivo. Se você é de outra localidade do Brasil, onde não tem horário de verão, às vezes tem a diferença de 1 hora, às vezes tem a diferença de 2, mas se conecte aí conosco no horário de Brasília, que vocês sempre vão ter uma entrevista muito interessante com gente gabaritadíssima que sabe do que está falando. Isso que é o mais importante. Na sexta-feira que vem a gente se vê. Um super final de semana para todos vocês. Muito obrigado por estarem aí do outro lado da telinha com a gente. Um beijo, até semana que vem. Tchau, tchau.